Fala galera, beleza? Bom, estamos aqui em mais um vídeo dessa playlist onde nós vamos entender a utilidade da arte da didática do livro do Comênios. Quando acabar esse vídeo vai aparecer as playlists, clica na playlist para você entender a utilidade da didática e veja todos os vídeos, certo? O que a gente vai ver hoje? A gente vai ver o ponto 2, a gente já viu o ponto 1, a gente vai ver o ponto 2. Vamos responder a pergunta, aliás, vamos não, quem vai responder a pergunta é o Andréal, certo? Vamos responder, né? Então, vamos ler aqui respondendo a pergunta seguinte: a quem interessa que a didática seja bem fundamentada? Eu faço uma explicação bem interessante no vídeo 1, então vai lá e pega na sequência que é mais interessante, tá certo? A quem interessa? Bom, segundo ponto, aos preceptores. Já vamos entender o que é um preceptor. A gente está falando mais ou menos de 1550, 1500 e pouquinho. Nessa época, ainda estamos saindo da Idade Média e os preceptores eram os instrutores, professores, mentores, eram aquelas pessoas contratadas ou convidadas, né, ou que se convidavam para instruir alguém, para ser o mentor de alguém, para ser uma espécie de professor, tá certo? Isso acontecia bastante, principalmente nas classes médias e altas, que tinham dinheiro para fazer isso, ou tinham status o suficiente para convidar alguém para ser instrutor de algum dos seus filhos, da sua prole, até de forma gratuita. Mas isso acontecia bastante. Bom, então, a quem interessa? A esses preceptores, a esses educadores, né? E aí a gente vai fazer, como a gente sempre está fazendo, uma conexão, antes de ler o texto, uma conexão com o nosso dia a dia, né? Então, assim, interessa que a gente tenha uma didática bem fundamentada, interessa a quem? Aos preceptores, a esses, nesse campo do ensino que nós temos hoje. Professores, toda a galera da pedagogia, que são os inspetores, diretores, coordenadores, educadores, toda a galera que trabalha com instrução, com instruir, com passar conteúdo, com ensinar. Interessa a todas elas. Por quê? Porque nós precisamos, aí eu posso me incluir nisso, nós precisamos de bons métodos de ensino e amplos, que dê pra gente várias ferramentas. Você que está fazendo estágio e já está vendo isso, o quanto que você precisa de ferramentas. Você que vai fazer estágio vai perceber isso, né? E você que já trabalha na área, também vê que você sempre precisa se renovar, sempre precisa aprender, porque você precisa de múltiplas ferramentas, né? E uma didática bem organizada, né? Bem fundamentada, séria, ampla, faz com que você tenha boas ferramentas para fazer esse processo acontecer com qualidade, o processo de ensino-aprendizagem, certo? Então, por isso que importa tanto pra gente isso daqui, tá? Então, esses são os preceptores e por isso que serve pra gente. Agora vamos ler o texto para ir mais um pouquinho para frente para entender o pensamento do texto aqui, tá? Diz assim: aos preceptores. Destes, o texto é rebuscado, tá? Foi traduzido belamente, então tem algumas palavras diferentes aí, mas calma que você vai entender, eu vou te explicar. Destes, a maioria sempre ignorou a arte de ensinar. Por isso, para cumprir o seu dever, consumiam-se e exauriam suas forças em diligente atividade, ou então mudavam de método, procurando obter resultados por este ou aquele caminho, nunca sem um aborrecimento ou um aborrecido gasto de tempo e energia, né? Quer dizer, ele já está colocando um ponto importante que era uma dificuldade daquela época, que a falta de uma didática faz com que você fique testando fórmulas das quais você não tem uma certeza, vamos dizer assim, científica, né? Você fica testando métodos que você não sabe se eles vão dar certo, principalmente quando você não tem um trabalho científico em cima, você está trabalhando com a subjetividade da pessoa, com o indivíduo ali, ele sozinho, ele por ele mesmo, com o subjetivo do indivíduo. Então, às vezes, o método que você está usando não vai servir para ele. Pode servir para um outro, mas não para ele. Quer dizer, a falta da didática vai fazer com que você fique, na verdade, testando fórmulas ao invés de progredir aquele indivíduo, de desenvolver aquele indivíduo, desenvolver o estudo, o ensino. Imagina você sem um bom método de ensinar outras línguas, a dificuldade que seria para se aprender outras línguas de forma eficiente e mais rápida, né? Imagina
sem método você ensinar, sei lá, geografia para uma pessoa, né? Muitas questões técnicas de debate. Imagina você sem método para fazer, por exemplo, uma prova como o Enem, né? Então precisa de um método, precisa de uma dinâmica, de uma organização. Então aqui a gente está vendo que existia uma série de dificuldades desses instrutores, né? Que eram aí esses preceptores, uma série de dificuldades porque eles não tinham métodos eficientes e tinham poucos métodos. Então, uma hora usava um bom método, outra hora não, outra hora não usava método nenhum, e eles se desgastavam para tentar buscar o resultado, né? Então era um grande problema. Hoje em dia, para a gente ensinar, tem uma série de métodos, né? Por exemplo, aqui no Bora Mundo, eu até convido você para ser membro, que os membros do Bora Mundo, na categoria Intelectos, eles recebem vídeos longos, com 1 hora de duração, onde eu pego, sabe esse videozinho que nós estamos conversando aqui, que vai ter uns 10 minutos no máximo? Lá, a gente fica 1 hora falando sobre isso. Então você aprende muito, porque você desenvolve muito, você amplia a tua capacidade de pensamento. Isso é interessante. Só que lá no Intelectos, a primeira coisa que eu ensino para quem entra, não é ver esse vídeo. É ver o primeiro vídeo onde explica como é que o cérebro aprende. Para você entender o que você tem que fazer para aprender aquela informação, porque é muita informação. Então o que é isso? É um bom método, porque ao invés de você já começar ouvindo aquilo, porque você pode ouvir e falar, nossa, que legal. Desligou o seu celular, desligou o seu computador, não lembra mais de quase nada. Agora, se você entender o método, isso já te ajuda a você absorver mais e aproveitar mais o conteúdo. Então, olha a importância desses que tem, né, uma boa didática montada, bem fundamentada, né, para os preceptores. Né? Como isso é importante para a gente conseguir passar para o próximo de forma mais qualitativa, né? Com muito mais qualidade, de forma muito mais bem estruturada. Então, isso é o ponto. Espero que você tenha curtido, gostado e entendeu porque é importante para os preceptores. A gente vai para o próximo ponto. Quando acabar aqui, vai aparecer os quadrados. Clica na playlist que é a Utilidade da Arte da Didática. Clica nela aqui e você vê a playlist toda com os vídeos em sequência. Tá top. Já compartilha na tua facu, no teu grupo. Certeza que a galera vai curtir e vai ajudar vocês no ensino e entender melhor a didática e a pedagogia. Até mais, falou, escreve didática aqui embaixo e até o próximo vídeo. Valeu!